No coração de uma vila simples, morava Ana, uma mulher de fé inabalável. Sua vida era um testemunho de confiança em Deus, mas certa vez, ela passou por uma grande provação em sua vida. Seu esposo, Elias, adoeceu gravemente, e os médicos disseram que não havia mais o que fazer. Diante dessa dor, Ana precisaria colocar sua fé à prova como nunca antes. A notícia devastadora. O sol brilhava no céu azul quando Ana saiu cedo para o trabalho. O dia parecia normal, até que seu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz séria e preocupada disse que Elias, seu marido, havia passado mal e fora levado às pressas para o hospital. O coração de Ana acelerou, e suas mãos começaram a tremer. Largou tudo o que estava fazendo e correu para o hospital, orando em silêncio para que não fosse nada grave. Ao chegar, encontrou Elias deitado em uma maca, pálido e com expressão cansada. O médico a chamou para uma conversa reservada e, com um olhar compadecido, disse que, infelizmente, os exames mostram que seu marido está com uma doença grave. Fizeram tudo o que podiam, mas a situação é crítica. Aquelas palavras foram como uma lâmina atravessando sua alma. Seu mundo, que até então parecia estável, desmoronou em um instante. As lágrimas vieram sem que ela pudesse evitar. Elias segurou sua mão com um leve sorriso e disse com voz fraca, para ela não ter medo, pois Deus sempre estará conosco. Mesmo com a dor apertando seu peito, Ana sabia que precisava se manter firme. Com os olhos marejados, respirou fundo e murmurou baixinho para si mesma, rogando ao Senhor, pois ela não entendia, mas confiava nas provas do Senhor. Foi então que ela decidiu que não permitiria que o medo a dominasse. Em meio à tempestade que se formava em sua vida, Ana optou por segurar a âncora da fé. A fé que permanece mesmo na dor. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Ana já enfrentou. Cada amanhecer trazia novas incertezas, e a saúde de Elias parecia piorar a cada momento. As contas do hospital se acumulavam, os médicos davam pouca esperança, e muitos amigos começaram a dizer que ela precisava se preparar para o pior. Mas Ana se recusava a desistir. Mesmo com o coração apertado, escolheu permanecer firme na fé. Toda noite, ao lado da cama de Elias, ela segurava sua mão e orava. Às vezes, suas palavras vinham carregadas de lágrimas, outras vezes, apenas o silêncio falava por ela. Mas, no fundo do coração, ela sabia que Deus estava ouvindo. Eu sei que o Senhor tem um propósito, disse em meio às orações. Mesmo que eu não entenda, eu confio em ti. Elias, apesar das fraquezas, sentia a fé de sua esposa como um bálsamo em sua dor. Em um desses momentos, segurou sua mão e, com um sorriso cansado, disse: Ana, eu vejo a força de Deus em você. Sua fé me dá forças. Mesmo quando os médicos balançavam a cabeça sem esperança, Ana não deixava que a dúvida se instalasse em seu coração. Ela continuou a acreditar que Deus poderia fazer um milagre. Sabia que Ele estaria sempre no controle. O milagre da esperança. Certa noite, após um dia especialmente difícil, Ana sentou-se ao lado de Elias e abriu sua Bíblia. Seus olhos pousaram na história de Bartimeu, o cego que clamou por Jesus e recebeu a cura. Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Aquela passagem reacendeu algo dentro dela. Bartimeu não apenas pediu, mas creu que receberia o milagre, mesmo antes de enxergar. Foi então que Ana tomou uma decisão. Não apenas oraria pela cura de Elias, mas começaria a agradecer a Deus como se o milagre já tivesse acontecido. Senhor, eu te louvo porque sei que tu és poderoso para restaurar a saúde de Elias. Obrigada porque tua vontade é perfeita, e eu escolho confiar em ti, orou, com lágrimas nos olhos. A partir desse dia, algo começou a mudar. Elias, que antes estava sempre desanimado, passou a sentir uma nova força dentro de si. Ele começou a repetir as palavras da esposa: Seja feita a vontade de Deus, pois Ele é bom o tempo todo.
O que parecia ser apenas uma mudança de pensamento começou a reflexão no físico. Aos poucos, Elias passou a demonstrar pequenas melhorias que os médicos não conseguiram explicar. Primeiro, a febre constante desapareceu. Depois, ele começou a recuperar o apetite. Em pouco tempo, já conseguiu sentar na cama sem sentir tanta dor. Os médicos estavam intrigados. Para eles, nada justificava aquela recuperação, mas Ana sabia, sua fé estava movendo montanhas. O testemunho da vitória. Os dias se passaram, e a melhora de Elias se tornou cada vez mais evidente. O homem que antes mal conseguia abrir os olhos, agora começava a dar pequenos passos pelo quarto do hospital. Os médicos, que antes não davam esperança, ficaram perplexos. Os exames mostraram algo que a ciência não podia explicar. A doença, que parecia avançar rapidamente, havia começado a regredir. Ana sabia que aquilo não era obra do acaso. Ela via a mão de Deus agindo. Seu coração transbordava gratidão. Emocionada, tomou a decisão de compartilhar sua história na igreja. No domingo seguinte, Elias, ainda um pouco fraco, mas cheio de vida, subiu ao altar ao lado de Ana. A igreja estava em silêncio, atenta ao que eles tinham a dizer. Com os olhos brilhando de emoção, Ana segurou o microfone e declarou: "Quando recebi a notícia da doença do Elias, meu coração quase desmoronou. Mas decidi acreditar que Deus estava no controle, mesmo sem ver uma saída. Durante os dias mais difíceis, não parei de orar e agradecer pelo milagre, ainda que ele não tivesse acontecido. Hoje, meu marido está aqui, de pé, como prova de que Deus ouve nossas orações." Elias, com a voz embargada, completou: "Eu sei que foi Deus quem me sustentou. Mas também sei que a fé da minha esposa foi um pilar para mim. Quando eu quis desistir, ela me lembrou que Deus nunca nos abandona. Se você está passando por uma luta, não perca a esperança. Deus faz milagres." A igreja inteira se emocionou. Pessoas aplaudiam, choravam e glorificavam a Deus. O testemunho de Ana e Elias se apresentou, trazendo esperança para muitos que enfrentariam suas próprias batalhas. A vida transformada pela fé. Depois daquele testemunho, a vida de Ana e Elias nunca mais foi a mesma. O milagre que viveram não apenas restaurou a saúde de Elias, mas fortaleceu a fé deles como nunca antes. Eles entenderam que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Com o tempo, Elias se recuperou completamente, e o casal passou a dedicar suas vidas para ajudar outras pessoas que enfrentavam momentos difíceis. Começaram a visitar hospitais para orar por enfermos, encorajando as famílias a não desistirem da fé, mesmo diante de diagnósticos impossíveis. Cada vez que contavam sua história, viam lágrimas nos olhos de quem ouvia, e muitas vezes, viam novos milagres acontecendo diante deles. Ana aprendeu que a fé não é apenas esperar um milagre, mas confiar em Deus em cada passo do caminho. Ela passou a ensinar as pessoas que, mesmo quando não entendemos os propósitos de Deus, Ele nunca nos abandona. A fé que o sustentou nos momentos mais difíceis agora se tornará um farol de esperança para muitos. Eles entenderam que a maior lição de tudo era simples, mas poderosa. Deus nunca falha, e quem confia nele jamais será decepcionado. A história de Ana e Elias nos ensina que a fé é a nossa maior força nos momentos mais difíceis. Quando tudo parecia perdido, eles escolheram confiar em Deus, e essa confiança trouxe um milagre não apenas na vida de Elias, mas também na vida de muitos ao redor deles. Se você está passando por uma luta, lembre-se: Deus nunca abandona aqueles que creem nele. Mesmo quando não vejo a solução, Ele já está trabalhando. Permaneça firme, confie e creia, porque o impossível para os homens é possível para Deus. Se essa mensagem tocou seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé e esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima.